Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Boa sexta-feira para todo mundo. Quem tá estranhando que tá tendo vídeo que eu tô respondendo as perguntas, mas que não viu a caixinha, é porque eu abri a caixinha na terça-feira. Precisei abrir bem antes a caixinha, então até se eu tiver alguma coisa aqui que eu tô falando de mercado de transferências, que esteja desatualizado e tal, não levem a mal. Desculpe a quem se sentiu ofendido. Eu não tinha a intenção, se eu errei foi tentando acertar. Bora lá, gente, eu vou começar respondendo o Sanderson A. Silva. Com o nível de Koundé e Baldé essa temporada, acha que o Barça ainda precisa investir alto nas laterais? Não. Acha que o Barça ainda assim investirá alto nas laterais? Eu não acho que precise. Eu acho que o Barcelona não vai investir alto nas laterais, não. Acho que vai buscar jogadores para as posições, talvez tentar o Héctor Forte e o Gerard Martin serem mais desenvolvidos. Eu acho que a posição de laterais do Barcelona, o Hans Flick até acho que gostaria de ter mais jogadores para brigar por posição com o Koundé ou com o Baldé, mas como pode ter jogadores ali que seguram a onda, o Eric Garcia pode jogar na direita também, não acho que o Barcelona vai forte para contratar laterais, não. Eu acho que deveria contratar um lateral esquerdo, acho que o Gerard Martin é bem abaixo do Baldé, deveria ter um jogador de características parecidas. Na direita, com o Eric Garcia. E o Héctor Forte é bem mais novo que o Gerard Martin, né? O Héctor Forte tem 18 e o Gerard Martin 23. Ainda tem uma margem de progressão grande o Héctor Forte, acho que ataca muito bem, precisa melhorar bastante do ponto de vista defensivo, mas não acredito que o Barcelona vai forte nessas posições. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre contratações e tal. Parece que o objetivo do Barcelona são as pontas, ou pelo menos um ponta que possa jogar dos dois lados. E tá para fechar, no momento que eu tô gravando esse vídeo, com o João Garcia, com o goleiro que defendeu o Espanhol na última temporada. Lucas Rafael 160407. Você também não acha que esse amor da torcida pelo Chesney meio desproporcional? Uma coisa que eu gostei muito é que o Lucas não faz a menor questão de escrever o Chesney do jeito que escreve, escrever do jeito que fala, T-C-H-E-S-N-I. E eu deveria ter adotado isso desde o início, porque tenho um ano tentando aprender como é que escreve Chesney e eu acho que eu errei todas as vezes. Eu acho que assim, não é desproporcional, porque entra no que é um jogador carismático. O Chesney ganhou a torcida por alguns bons jogos, algumas boas defesas. Eu acho que é um goleiro correto e nada mais do que isso. Eu acho, inclusive, que é um bom reserva. Mas é muito carismático. Tem a questão do fumo, que acabou, como é muito diferente no jogador de futebol, acaba sendo uma coisa que faz graça no torcedor e tal. Eu acho que o amor vem daí. Um jogador que estava aposentado, que se redescobriu feliz jogando futebol no Barcelona. Acho que isso fez com que a torcida se identificasse muito com ele. Foi útil durante a temporada. Acho que ajudou durante a temporada, mais do que a Penha vinha ajudando. E daí veio esse... Não é exatamente um amor, se você for comparar uma relação que a gente tem no dia a dia, não é exatamente o amor da vida toda, é mais uma relação que é muito agradável. A relação com o Chesney é muito agradável, então isso deixa as coisas muito leves para o torcedor do Barcelona e acho que daí vem essa identificação que a torcida teve com ele. Cleiton Souza 12. Você vê semelhanças entre Cruzeiro e Paris Saint-Germain nessa virada de chave em comportamento, tática? Teve mais gente perguntando disso e eu acho que eu já citei isso em algum vídeo, que eu não lembro se foi aqui no canal ou se foi em Fred Beckler, falando que o Cruzeiro estava parecendo o Paris Saint-Germain de antes, querendo contratar as estrelas, primeiro os jogadores, os grandes nomes, e sem saber muito bem como montar um time de futebol. Nesse momento bom do Cruzeiro tem algumas semelhanças com esse Paris Saint-Germain, que é uma das estrelas saiu, outra foi para o banco de reserva, você montou um time mais coletivo do que voltado para as estrelas. Nesse sentido, sim, que se está apostando mais por fortalecer o trabalho de um técnico, dar ao técnico ferramentas, dar a ele o que ele precisa e que esse técnico vai levar a gente para o melhor lugar. Foi assim com o Luiz Henrique e o Cruzeiro está tentando fazer assim com o Leonardo Jardim. De resto, o perfil de contratações é bem diferente. O Paris Saint-Germain é um time muito novo, o Cruzeiro tem jogadores mais velhos, tem jogadores de idade mais avançada, não contrata exatamente jovens, e é o que o Paris Saint-Germain está fazendo. O jeito de jogar também é bem diferente, mas se a gente for pensar na postura, que o que vai decidir não são os medalhões, mas o que vai decidir é um bom time de futebol, neste quesito, sim, Cruzeiro e Paris Saint-Germain têm alguma semelhança do que querem fazer. Apostar primeiro no futebol coletivo e não em jogadores. Nesse sentido, sim. Vamos ver se com o Cruzeiro vai ter resultado. Com o Paris Saint-Germain teve. O Cruzeiro acho que tem algo de diferente, que não tem as ferramentas do Paris Saint-Germain. Né? O Paris Saint-Germain contratou o Désiré Doué por 50 milhões, o Pátio por quase 50 milhões, gastou muito no Barcolá, gastou 70 milhões no João Neves. Por mais que seja um time jovem, Paris Saint-Germain, gastaram uma grana para fazer esse time de futebol. É que não foi contratando estrelas.
Mas não é que o Paris Saint-Germain saiu apostando em meros e ilustres desconhecidos, jogadores renegados, que não deram certo ou que já mostraram o que tinham que mostrar, e eles resolveram. Não, gastou muito em jogadores muito promissores. Jailson Oliveira DS. O Independiente da Argentina é o maior time da América do Sul porque tem mais Libertadores? Não, ele é o time com mais Libertadores. Ter muitos troféus é um dos motivos para você ser um clube grande, mas se você tem muitos troféus conquistados há 50 anos, como é o Independiente, isso não te faz, nos próximos 50 anos, um clube grande. Se você perde relevância, se você perde competitividade, se você perde torcida, se você perde prestígio, se você perde com que os outros times e torcedores te conheçam e te temam, você vai deixando de ser um clube grande. Você é um clube com história, com uma linda história, um clube com um patrimônio conquistado, não só de dinheiro, né, mas de história conquistada, e acho que isso é um patrimônio. Mas clube grande passa pelos títulos, mas também passa por reconhecimento, estar todo ano lá, competitividade, atração de jogadores, o tanto que vão te conhecer fora do seu país, o tanto que vão te admirar. Ter muitos títulos não é o único quesito para ser um clube grande. DKN Daniel. Vê alguma chance de termos 3 zagueiros na Copa? Não. Até pode ser, né? Se eu vejo alguma chance. O Ancelotti pode chegar lá e colocar. Mas não é o histórico do Ancelotti montar times de 3 zagueiros. Não me lembro se ele fez isso em algum lugar. No Real Madrid, não. O Milan dele, que ficou muito marcado, também não jogava com 3 zagueiros. Então, o normal não é que jogue com 3 zagueiros. Daí ele mudar de ideia pode colocar, mas pega o histórico do Ancelotti. Não é normal ter times com 3 zagueiros, não. Normalmente são 4-2-3-1, 4-4-2. É o normal do Ancelotti montar. PQP, underline, Alcoba. Bom nome, hein? É PQP mesmo? É. Você também tem a famosa depressão do domingo de noite? Não, domingo é um dia que eu trabalho e segunda-feira muitas vezes é um dia que eu tô de folga. Então, para mim funciona bem diferente. Tem várias vezes que domingo à noite eu tô no estádio, eu tô trabalhando. É bem diferente a rotina do jornalista, né? Em relação às profissões, entre aspas, normais, ou que se trabalha em horário laboral, como se diz aqui na Espanha, hora de trabalho no Brasil, né? Então, às vezes é meio chato, né? Porque assim, a folga é segunda e terça. Tem 2 dias de folga, quando tá todo mundo trabalhando, você não tem com quem sair, com quem fazer alguma coisa. E quando as pessoas estão querendo se divertir, é você que tá trabalhando. Então, quando eu era estudante, eu tinha, né? Eu sou do tempo de ter sai de baixo, e quando acabava o sai de baixo é porque realmente não sobrava nada a não ser dormir e esperar a segunda-feira. E ela sempre vinha. Tem uma aqui que é rapidinha. Matheus MJ. Ainda há história de uma possível volta do Messi para o Barcelona? Não. Essa história nunca teve na real, tá? Assim, pode ser que daqui a pouco venha, porque sei lá o que é o futebol, mas não tem essa história, nunca esteve perto de voltar. Quando ele foi jogar nos Estados Unidos, ele não esteve perto de voltar também. O pai do Messi se reuniu com Laporta para ouvir por respeito, mas não esteve perto de fechar. Outra coisa é que dá muito clique, né? Relembrar e requentar e requentar e requentar essa história, mas nunca esteve perto de voltar. Não tem boa relação, até onde eu sei, com a diretoria atual, por como ele saiu. Então, não viajem. Não vale a pena viajar. Não vale a pena gerar uma expectativa. Tem uma outra que acho que é rápido também. Igor 20 Pereira. Por que a previsão do Camp Nou era para essa temporada e depois mudaram os planos? Foi dinheiro? Não, obra atrasa. Não é que o Barcelona está reformando o Camp Nou de forma mais lenta porque está sem dinheiro para comprar material ou para pagar mão de obra. Não tem nada disso. As obras estão a todo vapor. Só que a obra atrasa. De vez em quando atrasa para chegar material, atrasa para conseguir uma licença para se trabalhar até mais tarde, para se trabalhar no final de semana, porque é um bairro residencial, tem uns vizinhos lá. Às vezes chove demais, e esse ano choveu muito realmente em Barcelona, choveu como há muito tempo não chovia, e às vezes chove de menos, então isso também interfere. Obra atrasa. Se você vai fazer qualquer tipo de obra, eu vou ter que fazer uma obra no banheiro aqui de casa. O cara falou um dia, eu já estou contando 3, porque é assim. Então o normal mesmo é que atrase, não é por causa de dinheiro não. Alguém tinha mandado uma outra pergunta, que eu não sei o que eu fiz com ela, não sei se eu selecionei ou não, mas que perguntava quando que a previsão de volta é agosto. O Barcelona já deve jogar o Joan Gamper no Camp Nou.
com capacidade para 60 mil pessoas, depois o estádio vai ter capacidade para 105. Vai faltar fazer todo o último anel. E aí vão fazer só enquanto o time não estiver jogando. Eu acho que é uma coisa que não dá para fazer enquanto a temporada estiver em andamento. E perguntaram se vai chamar No Camp Nou. Não sei se alguém viu isso em algum lugar. Vai chamar Spotify Camp Nou. Porque Camp Nou já é Campo Novo, então não tem por que chamar novo Campo Novo. Nenhum sentido. Chamar Spotify Camp Nou. Kelly Cunha. René Simões tinha razão sobre o Neymar? Isso aqui é uma coisa curiosa, porque eu acho que ele tinha parte de razão, para já começar te respondendo. Eu acho que o René Simões tinha parte de razão no que ele falou sobre o Neymar. Para quem não se lembra, em 2010, num Santos e Atlético Goianiense, o Neymar questionou alguma coisa, foi expulso de uma forma meio infantil, e o René Simões disse, estamos criando um monstro. Futebolisticamente o Neymar se desenvolveu como acho que deveria ter se desenvolvido, foi bom como a gente imaginou que ele seria, ele não foi bom pelo tempo que a gente imaginou que ele seria. Porque ele se lesionou muito nos últimos 8 anos, o Neymar se lesionou muito e não pôde mostrar todo o seu futebol por todo o tempo que ele precisava ter mostrado, não o que a gente queria que ele tivesse mostrado. Então, futebolisticamente, foi isso. E eu acho que o que o René Simões falava de monstro de comportamento é mais ou menos isso, né? O Neymar de 2010 para cá tem um comportamento muito parecido, assim, de molecagem, talvez, alguma coisa nesse sentido. De não ter amadurecido tanto, talvez. E a gente vê isso até hoje, né, assim, ações dele no Santos, como ele, na verdade, ele não liga para o que as pessoas estão pensando. Eu acho que isso traz mais prejuízos do que benefícios para ele. Se ele não liga, tudo bem, o que cada um pensa. Mas eu acho que se as pessoas, acho que ele passa a sensação de que ele não se importa tanto, de que não é tão importante para ele, de que ele gosta mais de outras coisas do que de futebol às vezes, e acho que as pessoas às vezes levam isso muito a sério. Tem gente que só quer se importar com o Neymar dentro de campo, só com o que ele faz dentro de campo. Tem gente que lê todo o resto. Para quem lê todo o resto, o Neymar não tá nem aí, né? Ele vai no vestiário vestido de Batman, fala com os caras e vai embora. Ele vai pro jogo da Kings League enquanto o Santos está jogando contra o Corinthians. Esse tipo de coisa. Vai pro carnaval e depois, no segundo treino, se machuca. Ele não liga pro que as pessoas pensam fora. E eu acho que esse é um pouco o monstro que talvez o René Simões falava. De um jogador que está descompromissado com tudo que não seja jogar. O trabalho de um jogador de futebol, eu acho que parte dele é jogar futebol. Acho que todo o resto que faz parte do trabalho, o Neymar não se importa muito com esse resto e talvez o René Simões fosse por aí. Talvez o Neymar não tenha sido corrigido. Durante a carreira dele, a gente vai ver vários episódios de meio que uma síndrome de Peter Pan mesmo, assim, né? Alguém que não parece ter crescido, amadurecido muito. Mas se você quer ver só o futebol, joga muito bem quando joga. Tem 8 anos que não consegue jogar 40% dos jogos, então realmente fica muito difícil. Mas alguma coisa de razão acho que o René Simões tinha sobre o comportamento. Morato.leonardo. MB, você sabe tocar algum instrumento? Se sim, qual? Eu sei tocar campainha e depois sair correndo. Sei tocar nada. Eu tenho uma coordenação motora muito ruim. Muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu não gosto de cozinhar porque eu não uso faca. A minha coordenação motora é péssima. Assim, para fazer as coisas mais simples, eu me enrolo inteiro. Então, eu tô agora aprendendo a pular corda e eu tô achando incrível que eu consigo fazer esse movimento com a mão enquanto eu movo meus pés. Assim, tá sendo realmente algo que está me engrandecendo. Eu tô ficando orgulhoso de mim que eu tô conseguindo ter coordenação motora para pular corda. Eu sou muito ruim. Nenhuma condição de tocar instrumento. Lucas G4 Garcia A. Tem vários A's no final. Acho que é um Lucas Garcia só. O que acha da notícia que saiu no The Times sobre a fraude do Barcelona? Então, quando eu tô gravando, esse vídeo tá saindo na sexta, mas eu tô gravando 2 dias antes. Não é fraude do Barcelona. É que o Barcelona não teria cumprido as exigências de fair play. Isso é diferente de fraude. Fraude você está mentindo sobre algo, maquiando algo para levar uma vantagem. Acho que não é isso que o Barcelona fez. O que sai na notícia do The Times é que o Barcelona pode ser punido pelo fair play financeiro da UEFA. Ele poderia perder pontos na próxima Liga dos Campeões ou limitar o número de jogadores inscritos na Champions, porque pelo segundo ano seguido ele não cumpriria requisitos de fair play da UEFA. Acontece que o Barcelona cumpre os requisitos de fair play de La Liga. E La Liga entende que as alavancas do Barcelona, algumas delas, servem como receitas ordinárias, receitas recorrentes. E a UEFA não entende assim.
Então, um órgão entende, outro órgão não entende. O Barcelona precisa atender os dois órgãos. Só que nesse caso, se os dois órgãos, cada um tem uma leitura diferente, La Liga tem uma leitura e o UEFA tem outro, não tem como, porque o Barcelona tem aquele dinheiro. O Barcelona vendeu lá aqueles ativos, os direitos de televisão de La Liga, por exemplo, né, que o Barcelona já vendeu os próximos 25 anos, vendeu 20% dos direitos de La Liga pelos próximos 25 anos. La Liga entende que aquilo ali é uma receita ordinária, a UEFA não. Então aquele dinheiro ali não serve para o fair play financeiro do Barcelona para a UEFA. Isso não é uma fraude, minimamente não é uma fraude. É uma leitura diferente, uma leitura contábil diferente, nada mais do que isso. Pode trazer consequências, o Barcelona realmente pode, se a UEFA entender que o clube não cumpre o que a UEFA determina, ele pode sofrer consequências. Não é uma fraude, não é uma artimanha, não é que o Barcelona esteja fazendo algo de errado. Está fazendo algo que a La Liga entende que está ok e que a UEFA entende que não. E que é impossível, se as duas têm leituras diferentes, que ele consiga acatar as duas decisões dos dois organismos. Só isso. Vamos ver se vai ser punido ou não, pode ficar pesado. HTQB_3007. MB, a mina que eu sempre quis terminou. Espero quanto tempo? Espera muito tempo não, tá? Não espera muito tempo não. Não faça o famoso oi sumida, vi que apagou as fotos, não faz isso é muito clichê, ou então faz isso rindo, faz isso fazendo piada. Mas assim, em uma semaninha, já pode começar a ver, assim, terminou também, tem o quê? Ela ficou 10 anos com uma pessoa, 5 anos com uma pessoa, 6 meses com uma pessoa. Dependendo de quanto tempo, talvez tenha que esperar um pouco mais. Agora, vai testando para ver se já está respondendo, se já está respondendo bem. Tem gente que gosta de esperar um pouco mais, tem gente que não. Talvez ela seja do tipo de gente que não. Talvez seja do tipo de gente que sim, mas só testando para você saber. Mas se for fazer um clichê de oi, não sei o que, percebi que apagou as fotos, faça isso fazendo graça. Porque não façam os clichês sem ser rindo de vocês mesmos. É a dica que eu dou. Muito além do jogo underline, você acredita que os brasileiros no Mundial baterão de frente com algum europeu? Com algum europeu, acho que sim. O Palmeiras, para mim, é favorito a ganhar do Porto, por exemplo. O Porto fez um mau campeonato português, o Porto está uma grande mudança institucional, né? Tá mudando o time e mudou presidente, mudou técnico durante a temporada. O Pinto da Costa, que tinha sido presidente por 40 anos, morreu. Então, assim, o Porto é um clube instável nesse momento, um time de futebol também instável, que nem ficou perto de brigar com Benfica e Sporting pelos títulos da temporada. O Palmeiras pode ganhar do Porto. O Flamengo pode ganhar do Chelsea. Eu acho que o normal é que se os dois disputarem o mesmo campeonato, que o Chelsea termine talvez na frente do Flamengo, talvez. Mas eu não acho que a distância hoje entre Flamengo e Chelsea seja muito grande. Fora isso, tem que ver a importância que os europeus vão dar para o início da competição. Acho que a partir do mata-mata eles vão dar mais importância, mas passando 2 em cada grupo de 4, acho que talvez eles deem uma importância só relativa no início. Eu acho que os brasileiros podem dar mais importância, mas o Palmeiras joga contra o Porto, o Fluminense joga contra o Dortmund, o Botafogo contra Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, esse sim vai ter muito mais dificuldade. E o Flamengo joga contra o Chelsea, né? Na primeira fase é isso. Eu acho que o Flamengo pode ganhar do Chelsea, para mim é tipo um 60-40 Chelsea, mas dá jogo. E Palmeiras-Porto, para mim, é 60-40 Palmeiras. Para mim, dá jogo e o Palmeiras é favorito. O Palmeiras, nesse grupo, acho que pode ter dificuldade com o Al-Ahly. Mas eu acho que aí Porto, Inter, Miami são os grandes favoritos a caírem nesse grupo, inclusive. O próximo Fred Beckler explica vai ser sobre os brasileiros no Mundial. Sai na terça-feira. A gente fala mais sobre isso. Enzo Benfica. E depois tem mais um lá. Fala, MB. Tô na dúvida do que dar de presente pra minha namorada. Já vou levar pra jantar. Pô, dá uma roupa da Insider. É uma boa. Um bom custo-benefício, não amassa. Vai lá, tem cupom. E nem é público, porque a público já fez essa semana. Mas de fato, é uma boa pra dar de presente pra ela mesma. Ou então é muito legal, acho que dá, além dessa dica, que é genuinamente uma dica, é legal dar experiências. Levar pra jantar é ok, mas eu nunca gostei de Dia dos Namorados. Acho meio super valorizado, impessoal, muito impessoal. Os restaurantes ficam cheios. Se você quiser depois ir para um lugar mais reservado, vocês que são crianças, muitas vezes, que não têm uma casa própria, também fica tudo muito cheio. O que eu acho legal, talvez, é fazer experiências. Vai num spa com ela, massagem, sauna, piscinas e tal, não sei o que, pode ser legal.
vai fazer uma atividade junto, eu acho mais legal do que sair para jantar. Mas eu nunca gostei de Dia dos Namorados, nunca me pegou. Nunca me pegaram datas, nunca fui muito de datas, não. Barbeiro.davi. MB, penso em fazer jornalismo EAD. Vale a pena? Ensino à distância, né? Para quem... Você sabe mais do que eu, até na minha época nem tinha isso. Tá me perguntando se vale a pena. Eu não sei se vale a pena porque eu não fiz, né? Não sei nem qual faculdade que é e tal. Uma coisa que eu te digo que de fato atrapalha é porque na faculdade de jornalismo acho que é muito importante fazer networking com colegas, com professores e tal, e eu acho que num ensino à distância você tem mais dificuldade de fazer networking. Eu, por exemplo, consegui os meus primeiros trabalhos, estágios e emprego via networking que eu fiz na faculdade. Paulinho Azeredo me ajudou a conseguir estágio na Rádio Inconfidência, depois trabalhando na Rádio Inconfidência eu conheci muita gente, e também estudando na PUC eu consegui contato na TV Horizonte, fui trabalhar na TV Horizonte lá em BH. Então networking é muito importante. Do ponto de vista de aprendizado, de aprender as matérias e tal, eu não faço ideia, até porque ensino à distância você tem faculdades boas e algumas talvez não tão boas. Não sei opinar, primeiro porque eu não fiz e porque segundo eu não sei o background de cada faculdade. Mas que sim, você perde o networking, que ele é muito importante, sim. Isso é uma grande desvantagem que o ensino à distância traz para vocês. Mauro Prado. A pausa para o Mundial vai ser maléfica para o Cruzeiro? Vai. Quando o time está bem, a melhor coisa que pode ter é que ele continue jogando. Parar o campeonato, parar o ritmo, que todos os outros times descansem e que recomece do zero. Acho que o Cruzeiro nesse momento tem uma vantagem física por não estar nas competições sul-americanas em relação aos seus adversários. Então acho que sim, é uma desvantagem para o Cruzeiro. Outra coisa é que ele pode voltar, daqui a pouco os times voltam a disputar competições sul-americanas. Flamengo, Palmeiras, que são alguns dos candidatos ao título brasileiro, estão disputando o Campeonato Mundial, então eles também vão chegar cansados. Mas em comparação aos outros é uma desvantagem sim. Esse ritmo que o Cruzeiro está, parar esse ritmo é ruim. Se pudesse continuar algumas semanas mais, seria bem positivo. Lisboa.lucas_a. Pô, já teve pergunta do Benfica e agora tem do Lisboa. Por que você não estava na programação da final da... Como é que é? Por que você não estava na programação da final da Champions? Não vai sair da TNT não, né? Abraço. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A TNT escala os profissionais que ela acha correto escalarem, e quem sou eu para questionar uma escalação, assim como os jogadores não devem questionar os técnicos que escalam, os profissionais não devem questionar as escalas da mesma forma. E outra coisa, assim, eu não participei da final pela TNT, mas eu fiz aqui 2 vídeos de prévia, fiz um vídeo falando sobre a situação econômica e a construção dos clubes, fiz um vídeo falando sobre taticamente como que iam jogar e fiz um vídeo pós falando de o que eu achei do jogo e do que foi a decisão. Então a gente teve na semana da final da Champions 3 vídeos aqui no canal, foi uma cobertura que não foi lá no estádio, mas que pelas notícias e pelo contexto e por ver os times jogarem a temporada inteira, que dá para fazer totalmente uma cobertura sem instalar. TNT, gosto muito de trabalhar na TNT, acho que é um lugar que eu me sinto muito à vontade, mas é um dos lugares que eu trabalho. Aqui é um outro lugar que eu trabalho, a Rádio Tatiaia é um outro lugar que eu trabalho, a rede social que eu coloco cortes também. Então não é o único lugar onde eu posso fazer as coberturas, né? Um dos lugares que eu posso fazer as minhas coberturas é na TNT, mas eu posso fazer cobertura de jogos, de notícia, de contexto e tal, fazendo aqui no canal para vocês também. Então, não estar lá não quer dizer que eu não possa falar da final, que eu não possa, entre aspas, cobrir, não é in loco, e não é dando tantas notícias, mas que eu não possa contextualizar, informar e trazer análise para vocês. Então, teve aqui, e em todos os grandes eventos, né, por exemplo, eu não vou para o Mundial de clubes, mas eu pretendo fazer vídeos, como jogam os europeus, os brasileiros, o encaixe que pode ter. Eu já tenho assistido futebol brasileiro, tenho tentado assistir futebol brasileiro há mais tempo por conta dos times que vão jogar o Mundial e me preparar também, porque é mais fácil, pelos horários, pela minha dinâmica de trabalho, ver o PSG, o Atlético de Madrid, o Chelsea, do que ver o Flamengo, o Botafogo, o Palmeiras, o Fluminense. Então não vou estar nos Estados Unidos, mas vai ter cobertura do Mundial aqui. Pós-jogos, talvez alguma coisa de pré-jogo também, das equipes que vão estar jogando. Leome71. Como lidar com o fracasso / falha? É o mais normal do que o sucesso, né? Então, assim, eu acho que o que a gente precisa é, internamente, não se dar desculpa. Eu acho muito ruim quem se autocompadece e dá desculpa por não ter conseguido algo. Outra coisa é que você fique
com vergonha de admitir para as outras pessoas e de falar abertamente, de se expor, beleza, você usar algum eufemismo ou não querer tocar no assunto para as outras pessoas. Para você, o auto-engano é muito ruim. Então, a gente vai falhar e vai errar e vai fracassar mais do que a gente vai ganhar. A vida, infelizmente, é essa grande coisa que a gente erra e perde mais do que a gente acerta e ganha. Então, acho que é conseguir fazer a sua autocrítica, saber exatamente por que você errou, se conhecer para saber por que errou, por que fracassou, se era alguma coisa que dependia de você ou não. Tem coisa que não depende da gente, tem coisa que não dá certo porque não depende da gente. Tem coisa que sim depende da gente, a gente não consegue, e trabalhar para conseguir da próxima vez. Melhorar, tocar nas suas feridas aí e tal, para melhorar pessoalmente, profissionalmente, o que quer que seja. Mas é muito importante a gente se conhecer e admitir pelo menos de porta para dentro, né? Depois de porta para fora não querer se expor, mas de porta para dentro admitir e melhorar. É a melhor forma de lidar. Se você não for honesto com você para lidar com seus fracassos, você vai estar perdendo um tempo e um auto-engano que é péssimo. Então, pelo menos para você, admita as coisas. Isaac Watterson. Se Lamine Yamal destruir no jogo Espanha e França, pô, eu já tô fazendo esse vídeo depois, foi mal. Vira outro favorito a ganhar a bola de ouro? Eu não sei se... eu não sei o que aconteceu no jogo. Então, o que eu tô falando aqui já foi. Mas o que eu acho é um jogo de uma semifinal, de um torneio de seleções, e o futebol é eurocentrista, querendo nós ou não, o futebol é eurocentrista, e a bola de ouro são 100 votantes. Para alguns desses 100, pode ser que ganhar a Nations faça diferença. Se vai fazer muita diferença, pouca diferença, se vai ser para 10 do 100, 2 do 100, 20 do 100, cada pessoa é uma pessoa. Mas que sim pode fazer diferença para alguns votantes, que um ganhe mais voto do que o outro, dependendo do resultado do jogo que foi ontem, sim pode fazer a diferença. Então, são 100 pessoas votando, cada uma vai interpretar de um jeito e vai dar uma importância para a Nations League. Como a Europa é o centro do futebol, nessa coisa eurocentrista, eu acho que uma Nations League pode fazer mais diferença do que a Copa América já fez, por exemplo, e por aí vai. Pode fazer diferença sim. Rui Gomes, qual a sua opinião sobre inteligência artificial? Usa para o trabalho? Eu não uso para o trabalho tanto, tipo ir no chat GPT e fazer perguntas e tal, embora use também. Mas eu acho que a inteligência artificial é muito importante para compilar dados. Eu uso muito aplicativo de estatística, aplicativo que dá todo tipo de informação e sites que dão todo tipo de informação. Então, se a inteligência artificial consegue compilar de forma mais inteligente os dados de um jogo de futebol, a gente pode pegar aquilo ali e utilizar da melhor forma possível, né? Assim, tratando os números, sabendo que ainda existe um retângulo verde como a bola e que os números não dizem tudo. Mas a partir do momento que a gente tem mais ferramentas e que a inteligência artificial traz mais ferramentas para a gente analisar um jogo, para a gente analisar um campeonato, para a gente analisar um jogador, é extremamente benéfico. E eu vejo que as ferramentas estão evoluindo, né? Tem vários sites, aplicativos e desses agregadores de dados que têm sido cada vez mais completos em trazer estatísticas, números, informações. Então, sim, uso no trabalho cada vez mais, a evolução é excelente, porque melhora a nossa capacidade de analisar as coisas, né? Tem isso de aquilo do Moneyball, né? Que foi aquele filme que virou um conceito de contratar os jogadores baseados em dados, os super dados, né? E isso é feito também por inteligência artificial, compilação de informações, e a inteligência artificial ajuda a ler essas informações. Então tem gente que usa isso para formar times de futebol, para contratar, para o pessoal de scout usa muito. E eu também nas minhas análises. Então, sim, acho positivo e sim uso para o trabalho. Outra coisa é que onde que pode chegar a inteligência artificial, qual que é o limite, se vai atrapalhar ou não, aí é uma outra coisa. Mas, por enquanto, é uma ferramenta a mais para trazer mais informação e melhor informação para a gente analisar. Matheus Mezzomo. Fala, MB, acha que o Napoli pode se tornar o novo time italiano mais competitivo? Não acho que seja assim. Se você está querendo dizer que veremos a partir de agora uma era do Napoli super competitivo na Europa, porque ganhou 2 dos últimos 3 campeonatos italianos, não. Até porque um ano ganhou e no outro foi 10º lugar e depois voltou a ganhar. Então, assim, a inconstância do Napoli não convida a gente a achar que vai ser o time italiano mais competitivo.
Outra coisa é que sim, possa chegar muitas vezes, que possa continuar se mantendo por ali, vai mudar de técnico agora, né? Não sei se o Conte já saiu ou ainda não, mas eu não consigo ver no Napoli, pelas receitas do Napoli, pela estrutura do clube, não consigo ver algo ali que vai ser consistente por muito tempo. A Juventus chegou a ganhar 9 anos consecutivos, a Inter que não ganhou tantos, acho que ganhou 2 nos últimos anos, mas a Inter está sempre ali. Não sei se o Napoli vai estar sempre ali. Não demonstra até aqui ser um clube estável. A instabilidade do Napoli não mostra pra gente que ele vai ser um time competitivo dentro da Itália ou fora todos os anos. Carlos.ferreira09. Como arrumar alguém sem sair de casa, home office, sem quase nenhum amigo e lataria de fusca? Aplicativo. Aplicativo. Baixa aplicativo. Tente colocar fotos que pelo menos o ângulo te favorece. E a partir daqui, meu amiguinho Carlos, ser simpático e usar suas armas. Nem todo mundo é fisicamente a pessoa mais atraente do planeta e ainda assim consegue gente, porque é legal, porque é engraçado, porque é interessante, porque é inteligente, porque conversa sobre muitas coisas. E a partir daí porque é também um bom companheiro, um bom amigo, uma boa companhia. Você pode ser muitas coisas sem ser super bonito e sem sair de casa. No aplicativo dá. Nunca usei. Mas conheço um tanto de gente que é casado com filho por aí e tal que usou, que é uma forma bem natural de conhecer as pessoas. Outra coisa é, se você não curte, melhorar um pouco seu círculo social, né? Achar um esporte para fazer coletivo, fazer alguma coisa que você vai conhecer gente e tal. Mas não se atenha à lataria. Nem tudo, e pelo contrário, é a aparência. Não é isso que vai fazer as pessoas gostarem de você, não. Teus_SK. Garnacho no Barça seria uma boa? Nem ferrando. A mentalidade do Garnacho me incomoda bastante, tá? Assim, o Garnacho eu acho que se acha muito, tem um quê de arrogância de alguém que já teria ganhado muita coisa ou que jogaria tanto, que ele nunca demonstrou isso tudo. Eu acho que é um bom jogador, acho inclusive que é muito bom jogador e que é muito atrapalhado pela própria cabeça. O Cristiano Ronaldo, com toda a bola que tem, com tudo que ele ganhou, me parece um cara muito mais pé no chão do que o Garnacho. Simplesmente para pegar um cara que me parece que o Garnacho se inspira nele, né? Mas o Cristiano Ronaldo, que até é bastante egocentrista também e tal, assim, a gente percebe isso muito claramente. Você consegue ver 2 palmos à frente do olho, consegue perceber isso do Cristiano. Ainda assim, me parece muito mais pé no chão que o Garnacho. Então, que é bom jogador? É. Que poderia ajudar? Poderia. Agora, deixa o Garnacho 2 jogos no banco e ele faz um furacão dentro de um clube. Parece que tá deixando o Messi no banco de reservas do Inter Miami, sabe? Simplesmente. Porque é o Garnacho que tá no banco de um clube. Então, a questão mal jogador de grupo e se achar demais, acho que atrapalha muito ele. Então, acho que não seria uma boa pro Barça, não. Tem uma pergunta aqui. Eduardo Fernandes Personal. Tem muita Casa da Luz Vermelha aí em Barcelona? Tem, pra caramba. Tem pra caramba. Eu morava antes na avenida, do lado da Avenida Sarriá. E aí eu ia pra academia, que ficava na Giuseppe Terradellas, que era perto da minha casa, e eu, eram uns 4 quarteirões. E, pô, de vez em quando me incomodava que as meninas ficavam na porta assim, de vez em quando mexiam comigo. E era uma região completamente segura em Barcelona, eu não me sentia inseguro, eu me sentia assediado. Você imagina mulher, né, assim, que vive isso a vida inteira e não em lugar seguro e não nas ruas de Barcelona. Então, simplesmente com esses meus 50 centavos eu já percebia o quanto que é duro ser mulher. Porque mulher sofre muito mais isso que homem, né, incomparavelmente, não precisa nem falar. Agora, tem bastante, tem um tanto de club aqui, é como eles colocam normalmente, porque uma boate é uma discoteca e boate club normalmente é outras coisas. Fora aqui, o que tem de casa de massagem, eu duvido que em Barcelona tenha tanta gente com dor na lombar. Duvido que seja só casa de massagem mesmo. Mas quem sou eu para julgar, não é mesmo? Mas que tem muita casa de massagem, tem. Gabriel Gói 07. Como o Flick pode melhorar o sistema defensivo do Barça sem comprometer o ataque? Aqui eu acho que tem coisa que é pressionar melhor o passe. A questão é que o Barcelona vai marcar em cima, vai tentar linha de impedimento e vai tentar não correr para trás, mas correr para frente. Então você tem que impedir que o passe do adversário seja bom. É marcar, é que o passe não seja bom, que o passe saia quebrado, que o passe não saia certinho no lugar, no tempo ideal. Então você tem que pressionar bem. Muitas vezes é não perder bola boba. Tentar drible onde não precisa, perder bola boba, porque quando você perder, você vai estar mal colocado para se defender e esse passe vai vir fácil.
E segundo é que quando você perder a bola boba, quando o passe vier fácil, você está preparado para correr bem para trás. Ser contundente, ser rápido, o goleiro antecipar e a partir daí ganhar duelos de 1 contra 1. Eu acho que é melhorar o que o Barcelona fez essa temporada. Pressionar bem na frente, pressionar melhor. Não perder bola boba, perder menos bolas ainda. Quando tiver que se defender lá atrás e a linha de impedimento não der certo, os caras correrem, conseguir correr mais que os caras. Ser rápido, ser forte, ser intenso. O goleiro ter boa saída também de 1 contra 1. Eu acho que é assim que vai se defender melhor. Rafael P. Fernandes. O Yamal na renovação exigiu ser cobrador de bolas paradas e não ser substituído? Colocou no contrato que o técnico não pode tirar ele e que ele tem que... Não sei se o Lamine Yamal já bateu alguma falta. Eu lembro que pênalti ele bateu com a seleção da Espanha e perdeu. Não lembro se ele bateu alguma falta direta no Barcelona. Então, não posso falar que não exigiu isso, porque eu não vi o contrato. Mas eu duvido que algum jogador exija qualquer tipo de coisa, ainda mais um jogador de nem 18 anos num contrato. Se você viu isso em algum lugar, pode desconfiar. A bateria do microfone. Assim, eu não sei onde que eu parei, mas estava falando aqui com o Rafael do contrato do Lamine. Então, se alguém fez uma matéria falando que o Lamine exigiu no contrato dele bater falta, bater bola parada, para um cara que nunca bateu e não ser substituído, ninguém coloca isso no contrato. Isso não é coisa que vai para contrato de jogador. Se alguém combina isso com o clube, combina na miudinha. Mas em contrato ninguém coloca. E aí o que vai fazer? Vai romper o contrato, vai rescindir o contrato, porque alguém bateu uma falta e ele não, então não cumpriu o contrato, porque um técnico decidiu substituir. Isso não está no contrato. Emerson _ Siqueira 00. Tu me aparenta ser muito cheiroso, mano. Qual o seu perfume? Muito obrigado. E eu sou elogiado mesmo pelo meu cheiro, tá? Já teve gente que elogiou. Tem uma seguidora que é uma querida, é a Gil. E teve uma vez que ela encontrou comigo no estádio e ela tirou foto e tal, não sei o que. Já encontrei com ela em outro lugar, a gente já foi ver o show do Cirque du Soleil juntos, tem anos isso. E ela elogiou o perfume. Na época eu usava o Blue de Chanel, hoje eu uso o Chuanchu. Ana Luísa, o que você mais sentiria falta de Barcelona se tivesse que voltar a morar no Brasil? Eu acho que o estilo de vida, de fazer muita coisa a pé, de fazer muita coisa de bicicleta. No Brasil as distâncias são maiores e tem menos segurança. Então eu acho que especialmente o estilo de vida e a segurança. De resto, se for voltar a morar no Brasil, daqui a pouco ou daqui a muito, o resto dá para encontrar mais ou menos igual. As coisas que eu faço e tal, não faço muita coisa fora do trabalho, daria para encontrar, mas eu acho que poder me locomover daqui e ali. Meus amigos moram a 10 minutos andando, 5 de bicicleta da minha casa, a minha academia fica assim a 10 minutos de bicicleta de casa, eu vou correndo em 10 minutos até a praia. Então assim, as distâncias, o estilo de vida, a segurança de poder andar na rua sem medo de ser roubado, né? Assim, sem medo de sofrer violência, sobretudo, porque roubado, eu já fui assaltado, eu já fui furtado aqui, nunca fui assaltado no Brasil, mas o medo de sofrer violência é muito ruim. Então, acho que o principal seria isso, que me pesaria e que eu sentiria falta daqui. Meu povo, acabou, hein? Me desculpa se eu fiquei sem áudio por muito tempo, eu percebi, talvez, não sei em qual momento, que eu fiquei aqui sem falar com vocês com áudio. Mas é isso. Bom final de semana para vocês. Façam o favor de aproveitar, de serem felizes, de perder o juízo e depois de dar um like e de se inscrever aqui. Ou já faz antes, para poder perder o juízo tranquilamente. Já se inscreve, deixa um like aqui. Até o próximo vídeo, gente. Tchau para vocês.